Marcílio jogou de lado, invadiu, bola vai sobrando como o Suzano, quem sabe a contra-carga do Pierre. Lançamento, condição legal, ponta esquerda, se jogar pra frente. É abertura com Victor, é articulação feita com Pierre que domina. Pisa, gira, protege, o giro e a finta dele. Victor, lateralmente deixa como companheiro, este é o Pierre. Victor, puxado pelo Diego.